O caminho de Roberta, quando a fé venceu o desespero. Roberta sempre foi uma mulher forte. Criada em uma família humilde do interior de São Paulo, ela aprendeu cedo a trabalhar duro para ajudar em casa. Aos 28 anos, já era mãe solteira de 2 filhos pequenos, Davi e Sofia, e sustentava a família como auxiliar de limpeza em um hospital público. Apesar das dificuldades, ela nunca deixou faltar comida na mesa, nem carinho para as crianças. Mas havia uma batalha que ela não conseguia vencer sozinha, a dor. Há 3 anos, depois de um acidente de carro, Roberta desenvolveu uma neuralgia crônica nas costas. Os médicos disseram que era uma lesão nos nervos, algo que poderia acompanhá-la pelo resto da vida. As dores eram tão intensas que, às vezes, ela mal conseguia se levantar da cama. Os remédios prescritos aliviavam pouco, e o custo dos tratamentos consumia quase todo o seu salário. Foi então que, desesperada, ela aceitou a ajuda de um colega de trabalho. Roberta, eu tenho um remédio que vai te aliviar na hora. É caríssimo na farmácia, mas eu consigo para você por um preço bom, disse Carlos, um rapaz que trabalhava na manutenção do hospital. Ele lhe entregou uma caixa de pregabalina, um medicamento controlado, e explicou que era sobra do estoque. No início, ela hesitou, mas a dor era insuportável. Com o tempo, o que começou como um alívio se tornou uma dependência. Roberta passava os dias sonolenta, mal conseguia cuidar das crianças, e o pouco dinheiro que tinha ia todo para comprar mais comprimidos. Pior, ela sabia que aquilo era errado. Roubar remédios do hospital era um pecado que pesava em sua consciência, mas ela não via saída. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto esperava o ônibus para voltar para casa, uma senhora de vestido longo e cabelo presilado se aproximou dela. Moça, você está bem? Seu rosto parece tão cansado, perguntou a senhora, com uma voz calma que transmitia paz. Roberta, envergonhada, tentou disfarçar as olheiras e o tremor nas mãos. Estou só um pouco cansada, dona. Eu me chamo Maria. Sou da congregação cristã. Se quiser, pode vir conosco hoje à noite. Lá a gente ora, canta hinos e ouve a palavra de Deus. Às vezes, um coração pesado precisa de um lugar quietinho para descansar, disse ela, entregando um folheto simples com o endereço da igreja. Roberta guardou o papel no bolso, sem prometer nada. Mas naquela noite, enquanto as crianças dormiam, ela pegou o folheto e olhou para ele por longo tempo. Algo dentro dela dizia que precisava ir. O primeiro culto. A congregação cristã no Brasil era diferente de tudo que Roberta já tinha visto. Não havia instrumentos musicais, nem palcos chamativos. Os irmãos e irmãs entravam em silêncio, vestidos com simplicidade, as mulheres de saias longas e cabelos presilhados, os homens de camisa social. O local era humilde, com bancos de madeira enfileirados, e no fundo, uma mesa coberta com um pano branco, a mesa da Santa Ceia. Roberta sentou-se no último banco, nervosa. Quando o culto começou, o ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, abriu a Bíblia e leu Salmos 34, 17 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. As palavras ecoaram em seu coração. Em seguida, os irmãos começaram a cantar um hino à capela, vozes unidas em harmonia simples, mas profunda: Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Roberta sentiu as lágrimas escorrerem. Ninguém a julgava. Ninguém sabia de suas falhas. Ali, ela era apenas mais uma alma necessitada diante de Deus. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença grave após muitas orações. Outro irmão compartilhou como, após anos de desemprego, conseguiu um trabalho justo no momento certo. Roberta ouviu tudo em silêncio, mas algo dentro dela começou a se mexer. No final do culto, o ancião convidou os que tinham necessidades a se aproximarem para oração. Roberta hesitou, mas então, como se arrastada por uma força maior, ela se levantou. Tremendo, foi até a frente, onde algumas irmãs a receberam com olhares cheios de compaixão. Filha, o que você precisa? Perguntou uma delas, colocando a mão em seu ombro. Eu preciso de ajuda. Estou doente, dependente de remédios que não são meus, e não aguento mais essa vida, confessou, entre soluços.
As irmãs não demonstraram choque nem reprovação. Apenas abraçaram e começaram a orar. Roberto ouviu palavras como: Pai Celestial, livra esta irmã do jugo que a oprime, dá-lhe forças para vencer. E sentiu, pela primeira vez em anos, uma paz inexplicável. A luta e a fé. Nos dias seguintes, Roberta voltou à igreja. Parou de comprar os remédios roubados, mesmo com a abstinência causando dores ainda maiores. As irmãs a visitavam, levavam comida para as crianças e oravam com ela. Uma delas, irmã Clara, lhe deu um pequeno Novo Testamento e marcou passagens sobre cura e perdão. Deus não desiste de nós, Roberta. Mesmo quando tropeçamos, Ele estende a mão, disse Clara, enquanto tomavam chá na cozinha modesta de Roberta. Mas a batalha não era fácil. Uma noite, a dor foi tão intensa que ela quase desistiu. Pegou o telefone para ligar para Carlos, mas então lembrou das palavras do ancião: a fé não é a ausência de dor, mas a certeza de que Deus está no controle. Ela jogou o telefone na cama e, em vez disso, abriu a Bíblia. Leu Marcos 5:34, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e se cura das tuas enfermidades. E chorou, pedindo a Deus que a libertasse de uma vez por todas. Naquela mesma semana, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas. Roberta sentiu um chamado no coração. Ela queria ser batizada, queria deixar para trás toda a sujeira do passado e nascer de novo em Cristo. Quando compartilhou isso com as irmãs, elas se alegraram e a ajudaram a se preparar. O dia do batismo foi inesquecível. Num rio limpo, cercado por irmãos que cantavam hinos, Roberta foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu da água, sentiu algo diferente. Não era que a dor tinha sumido magicamente, mas seu coração estava leve. Ela sorriu pela primeira vez em meses. O milagre silencioso. As semanas passaram, e Roberta continuava frequentando a igreja. Participava dos cultos, da escola dominical, e até começou a ajudar na limpeza do templo. As dores ainda vinham, mas ela não mais recorria aos remédios roubados. Confiava que Deus, no seu tempo, a curaria. Até que, numa manhã, ela acordou e percebeu algo estranho: a dor não estava lá. Não era um alívio passageiro, era como se algo dentro dela tivesse sido reparado. Ela se levantou, movendo o corpo com cuidado, esperando a pontada habitual. Nada. Correu até o espelho e viu seu rosto sem a expressão contraída de sofrimento. Davi e Sofia, ao vê-la sorrindo, pulavam de alegria. Mãe, você tá boa? Perguntou Sofia, abraçando suas pernas. Sim, minha filha. Deus me curou, respondeu, com os olhos cheios d'água. Naquele domingo, Roberta se levantou no culto para dar seu testemunho. Com voz firme, contou como Deus a livrara da dependência, da dor e da culpa. Como a igreja a acolheu sem julgamentos. Como a fé, mesmo pequena no início, cresceu até se tornar uma rocha. Eu pensava que não tinha saída, mas Deus mostrou que Ele é o caminho. Não foi um remédio, não foi um médico, foi a oração, foi a fé, foi a mão de Deus tocando minha vida, disse, enquanto muitos irmãos choravam e glorificavam a Deus. O ancião, ao final, lembrou a todos: meus irmãos, Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda ouve os clamores dos que o buscam em verdade. O que Roberta viveu não é exceção, é a prova de que, quando nos rendemos a Ele, Ele nos levanta. A lição que ficou. Hoje, Roberta serve na congregação cristã com alegria. Ajuda a cuidar das crianças durante os cultos, visita os doentes e compartilha sua história com quem precisa de esperança. As marcas do passado ainda estão lá, ela sabe que a tentação pode voltar, que a dor poderia ter voltado. Mas agora ela tem algo maior, uma fé inabalável. Ela aprendeu que os milagres de Deus não são sempre espetaculares. Às vezes, eles vêm silenciosos, como um amanhecer depois de uma noite longa. Aprendeu que a igreja não é um lugar para perfeitos, mas para pecadores que buscam a graça. E, acima de tudo, aprendeu que a verdadeira cura não está em comprimidos, mas em render-se aos pés de Jesus. Se Deus fez isso por mim, costuma dizer aos que a ouvem, Ele pode fazer por você também. Basta crer. Roberta nunca imaginou que sua história tocaria tantos corações. Mas foi num domingo à tarde, depois de um culto cheio de louvor, que uma jovem chamada Ana se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas.
Ana tinha apenas 19 anos, mas carregava um peso que parecia esmagá-la, a dependência de remédios para ansiedade, que agora já não adiantavam mais. As noites eram um tormento, e a solidão, uma companheira constante. Irmã Roberta, eu ouvi seu testemunho semana passada, disse Ana, segurando com força um lenço de papel, eu também já tentei de tudo. Médicos, terapias, promessas a mim mesma. Mas nada adiantou. Às vezes, eu penso que não tem mais jeito. Roberta olhou nos olhos daquela jovem e viu ali o mesmo desespero que já tinha sentido. Mas também viu uma faísca de esperança, pequena, mas viva. Ela colocou a mão no ombro de Ana e falou com voz firme, mas cheia de carinho. Minha filha, eu também achei que não tinha saída. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. Naquela mesma semana, Roberta começou a orar por Ana. Não só sozinha, em seu quarto, mas também com as irmãs da igreja que já conheciam sua história. Elas se reuniam nos fundos do templo, depois dos cultos, e clamavam a Deus com fé. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, eram súplicas sinceras, de quem já tinha visto o poder de Deus agir. Ana começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. No começo, era difícil. As crises de ansiedade vinham forte, e ela sentia vergonha de chorar no meio da congregação. Mas as irmãs a acolheram. Uma lhe oferecia um copo d'água, outra segurava sua mão durante as orações. Pouco a pouco, Ana foi sentindo que não estava sozinha. Até que veio o dia em que tudo mudou. Era uma quarta-feira, dia de culto de doutrina. Ana chegou abalada, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Ela tinha tido uma briga feia com a família naquela manhã e sentia que ia desmoronar. Durante o culto, enquanto o irmão pregava sobre a paz que excede todo entendimento, Ana sentiu algo estranho. Não era uma emoção passageira, nem uma simples calma. Era como se uma mão invisível tirasse um peso enorme de suas costas. Ela começou a chorar, não de dor, mas de alívio. E então, sem pensar, levantou-se e foi até a frente do templo. Ali, diante de todos, ela se ajoelhou e pediu a Deus que tomasse conta de sua vida. Não houve gritos, nem manifestações espalhafatosas. Só uma jovem, de cabeça baixa, entregando suas lutas nas mãos do Senhor. Quando se levantou, Ana sentiu algo que não sentia há anos, leveza. Não era que os problemas tinham sumido, a família ainda estava em crise, as contas ainda precisavam ser pagas, a vida seguia difícil. Mas agora, ela tinha certeza de que não estava sozinha. E essa certeza era mais forte que qualquer remédio. Nos dias que seguiram, Ana notou que as crises de ansiedade perderam a força. Não desapareceram de uma hora para outra, mas agora ela conseguia respirar fundo e orar em vez de entrar em pânico. Os pensamentos negativos ainda vinham, mas ela aprenderá a combatê-los com as promessas de Deus. Roberta, que acompanhava tudo de perto, sorria ao ver a transformação. Não era ela quem tinha curado Ana. Não eram as irmãs, nem os cultos, nem as orações em si. Era Deus, usando cada um daqueles momentos para tocar o coração daquela jovem. Você vê? Disse Roberta a Ana, certo dia, enquanto tomavam um café depois do culto. Deus não tira a luta da gente de repente. Mas Ele entra na luta conosco. E isso faz toda a diferença. Ana sentiu, com os olhos brilhando. Eu pensava que precisava ser forte sozinha. Mas agora eu sei, minha força está nele. E assim, mais uma vida foi transformada. Não de forma barulhenta, não com holofotes ou aplausos, mas no silêncio de um coração que se rendeu ao amor de Deus. Ana não precisou mais dos remédios. Não porque a medicina fosse ruim, mas porque ela havia encontrado uma cura mais profunda. Hoje, Ana serve ao lado de Roberta na igreja. Ela ajuda nos trabalhos com os jovens, compartilhando sua história para que outros saibam que há esperança. Às vezes, quando alguma moça chega até ela com os mesmos medos que já a atormentaram, Ana olha nos olhos dela e diz, com a mesma convicção que um dia ouviu de Roberta: se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer. E a obra de Deus continua. Não porque as pessoas sejam perfeitas, mas porque Ele é fiel. Não porque a igreja seja um lugar de santos imaculados, mas porque é um refúgio para os que precisam de graça. E assim,
história após história, vida após vida, o milagre se repete, Deus estende a mão, e quem a segura, nunca mais é o mesmo. Na mesma igreja onde Ana encontrou sua cura, um jovem chamado Lucas chegava todos os domingos com o coração pesado. Ele tinha apenas 22 anos, mas carregava uma dor que parecia não ter fim. Desde criança, ouvia dizer que era diferente, que sua timidez e jeito quieto eram sinais de fraqueza. Os anos se passaram, e o que começou como brincadeiras na escola virou uma voz dentro dele que repetia: "Você não serve para nada. Ninguém vai te querer assim." Lucas tentava sorrir, tentava se encorajar, mas era como se uma sombra o seguisse por toda parte. Até que um dia, depois de mais uma noite em claro, com as lágrimas molhando o travesseiro, ele decidiu que não aguentava mais. "Vou à igreja pela última vez", pensou. "Se nada mudar, eu desisto." Foi então que, no culto daquela noite, o pastor começou a falar sobre o valor que cada pessoa tem aos olhos de Deus. Não eram palavras bonitas apenas para encher o tempo, eram verdades que pareciam direcionadas só para ele. "Deus não comete erros", disse o pastor, olhando para a congregação como se visse cada coração ali. "Ele te fez do jeito que você é porque tem um propósito lindo para a sua vida." Lucas sentiu algo estremecer dentro dele. Não era emoção passageira, era como se uma mão invisível apertasse a sua, dizendo: "Eu estou aqui." Quando o apelo foi feito, ele se levantou, trêmulo, e caminhou até a frente. Não sabia o que dizer, só chorava. Foi quando uma irmã da igreja, a irmã Maria, se aproximou e o abraçou forte. "Filho, Deus não te abandonou", ela sussurrou. "Essa batalha não é sua sozinha. Deixa ele lutar por você." Nos dias que seguiram, Lucas começou a frequentar os encontros de jovens. Lá, conheceu outros rapazes que também haviam lutado contra a rejeição, contra a solidão, contra vozes que diziam que eles não eram suficientes. Mas ali, entre orações e risadas, ele aprendeu que a força não estava em ser como os outros, mas em ser quem Deus o havia criado para ser. Uma noite, durante uma vigília, Lucas sentiu algo quebrar dentro dele. Não foi um barulho, não foi um clarão, foi uma paz tão profunda que ele soube: aquela era a liberdade que tanto buscará. As palavras que antes o oprimiam perderam o poder. Ele não era mais prisioneiro delas. Hoje, Lucas é um dos líderes do grupo de jovens. Ele não é o mais falante, não é o mais extrovertido, mas tem algo que nenhum título pode dar: um coração que entende a dor do outro. Quando um adolescente chega até ele com os olhos baixos, envergonhado de si mesmo, Lucas se ajoelha ao lado dele e conta sua história. Não com orgulho, mas com gratidão. "Eu também achei que não tinha jeito", ele diz, com a voz firme. "Mas Deus me mostrou que meu valor não está no que os outros pensam, está no amor dele por mim. E esse amor não falha." E assim, como Ana, como Roberta, como tantos outros naquela igreja, Lucas descobriu que os milagres não são só curas instantâneas ou sinais grandiosos. Às vezes, o milagre é uma voz que cala as mentiras. Às vezes, é uma mão que segura a nossa quando achamos que vamos cair. Às vezes, é simplesmente saber que, mesmo quando tudo parece escuro, há uma luz que nunca se apaga e essa luz tem um nome: Jesus. E a obra continua. Porque Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Não importa de onde você vem, não importa o que você fez ou o que fizeram com você. Na casa do Senhor, há lugar. Há perdão. Há um novo começo. E isso, meu amigo, isso é o maior dos milagres. Naquela mesma semana, enquanto Lucas ainda absorvia a paz que havia encontrado, um novo desafio bateu à porta. Desta vez, não era uma batalha interna, mas uma situação que parecia impossível aos olhos humanos. A irmã Maria, uma senhora de quase 70 anos que frequentava a igreja há décadas, chegou ao culto chorando. Seu filho, Carlos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos não sabiam como tratar. As palavras deles foram duras: "Não há mais o que fazer. Preparem-se para o pior." Ela veio à igreja não só em busca de consolo, mas porque, no fundo, ainda acreditava que Deus podia fazer o que a medicina não podia. Quando o pastor soube, não hesitou. Chamou a igreja para orar. Não foi uma oração rápida, daquelas que a gente faz só por formalidade.
Foi uma oração de guerra, com lágrimas, com clamor, com pessoas se ajoelhando no chão e colocando as mãos sobre a irmã Maria, como se estivessem segurando ela e o filho juntos diante do trono de Deus. Lucas estava ali, observando tudo. Lembrou-se de como, dias antes, ele mesmo havia sido abraçado por aquela mesma fé. E, sem pensar duas vezes, juntou-se ao coro de vozes que clamavam: Senhor, nós cremos que o Senhor pode curar. Não há impossível para ti. 3 dias depois, Carlos foi levado de volta ao hospital para mais exames. Os médicos, incrédulos, chamaram a família para uma reunião. Não entendemos. Os exames não mostram mais sinais da doença. É como se ela simplesmente tivesse desaparecido. A irmã Maria caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital, e agradeceu a Deus em voz alta, sem se importar com quem a olhava. Quando a notícia chegou à igreja, foi uma explosão de alegria. Gente chorando, abraçando uns aos outros, louvando a Deus como se não houvesse amanhã. E o pastor, com os olhos brilhando, lembrou a todos: isso não é sorte. Não é coincidência. Isso é o poder do Deus que ainda opera milagres nos dias de hoje. Mas o que poucos sabiam é que, enquanto todos comemoravam a cura de Carlos, outra história silenciosa estava se desenrolando nos fundos da igreja. Era a história de Júlia, uma jovem que havia chegado ali arrasada, depois de anos lutando contra a depressão. Ela não contava a ninguém, mas todas as noites orava em segredo: Deus, se o Senhor é real, me mostra. Porque eu não aguento mais. Naquela noite, depois do culto, enquanto a igreja ainda vibrava com a notícia da cura, Júlia sentou-se sozinha em um dos bancos. De repente, sentiu uma paz tão forte que foi como se alguém a abraçasse por dentro. E então, bem embaixo, ela ouviu: Filha, você não está sozinha. Eu estou aqui. Não foram palavras audíveis. Foi algo no coração, mas tão real que ela começou a chorar. E naquele momento, Júlia soube: ela não precisava mais ter medo. Não precisava mais se esconder. Porque Deus não só a via como a amava, e esse amor era mais forte que qualquer escuridão. Quando ela levantou os olhos, viu a irmã Ana, aquela mesma que havia testificado semanas antes, vindo em sua direção com um sorriso. Deus te chamou pelo nome hoje, não foi? Perguntou Ana, como se já soubesse. Júlia só conseguiu balançar a cabeça, emocionada, e as duas se abraçaram forte, como se fossem velhas amigas. Porque é assim na casa do Senhor. Não importa se a batalha é no corpo, na mente ou na alma, Deus está lá. E Ele não só ouve como age. Às vezes com um milagre que todos veem. Às vezes com um sussurro que só o coração entende. Mas sempre, sempre, com um amor que não desiste de ninguém. E a obra continua. Porque Deus não se cansa de escrever histórias de vitória. Não se cansa de transformar dor em alegria, medo em coragem, morte em vida. E tudo o que Ele pede é que a gente creia não em nós mesmos, mas nele. Porque quando a gente para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para Jesus, aí, meu amigo, os milagres acontecem. E a melhor parte? Eles não são só para alguns. São para você também. Basta estender a mão e dizer: aqui estou, Senhor. Faz em mim a tua vontade. O milagre que uniu corações. Naquela tarde, enquanto as amigas se abraçavam em lágrimas de gratidão, o médico entrou na sala com um sorriso que não cabia no rosto. Os exames, inexplicavelmente, não mostravam mais vestígios da doença. Os especialistas balançavam a cabeça, murmurando sobre a remissão espontânea, mas elas sabiam: aquilo era a mão de Deus escrevendo mais um capítulo de sua fidelidade. A dor que parecia sem saída havia se tornado um testemunho vivo não apenas de cura física, mas de almas renovadas. Porque o milagre não foi só no corpo. Foi na fé daqueles que oraram sem ver, na esperança que nasceu onde só havia desespero, na unidade que se fortaleceu quando o mundo dizia para desistir. Deus não apenas sarou, Ele transformou. Transformou o medo em adoração, a dúvida em certeza, e a solidão em uma comunidade que agora sabia, sem sombra de dúvidas, Ele está conosco. Reflexão final. Às vezes, pedimos a Deus que mude nossas circunstâncias, mas Ele quer mudar nós através delas. O milagre não é apenas o que vemos, é o que nos torna. É a paciência que não tínhamos, a compaixão que aprendemos, a fé que cresceu quando tudo desabava.
Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas sim que caminhará conosco sobre elas e que, no final, até as pedras se tornarão degraus para algo maior. Lição de vida. A fé não é a certeza de que Deus fará como nós queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que exija de nós uma rendição total. E quando entregamos o controle, descobrimos que os milagres não são interrupções da vida, mas revelações dela. Deus estava ali o tempo todo, tecendo graça onde só víamos nós. Hoje, aquele quarto de hospital virou um altar. E a história daquelas amigas, como a sua e a minha, é mais um verso no canto eterno de um Deus que nunca para de amar. Basta crer. Basta dizer, como elas fizeram: Senhor, mesmo que não veja, eu confio. Mesmo que não entenda, eu te louvo. Porque tu és bom, e isso já é milagre suficiente.